Você já parou para pensar no que significa amar até o fim? É assim que João descreve o amor de Jesus pelos seus discípulos. Essa expressão tem um peso enorme. Ela pode significar tanto amar até o último momento de vida, quanto amar completamente, com tudo o que temos. No caso de Jesus, ambas as interpretações se aplicam perfeitamente. Ele os amou até o último segundo de sua vida terrena e o fez de forma total, sem limites. Esse amor incondicional ficou ainda mais evidente na noite em que ele lavou os pés dos discípulos. Para entender o que aconteceu ali, precisamos imaginar a cena. Jesus estava sentado com aqueles que o seguiram por tanto tempo, homens comuns que tinham deixado tudo para acompanhá-lo. Ele sabia que estava prestes a ser traído por um deles, Judas, e que outros, como Pedro, iriam fraquejar e abandoná-lo. Ainda assim, escolheu demonstrar o maior exemplo de humildade e serviço. Agora pense nisso: o Filho de Deus, o Criador do Universo, ajoelhado no chão, lavando os pés de seus seguidores. Isso era algo impensável na cultura daquela época. Lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos, o trabalho mais humilde que se podia imaginar. Mas Jesus fez isso com propósito. Ele estava ensinando que o amor verdadeiro se expressa no serviço, na disposição de se colocar abaixo dos outros para demonstrar cuidado. Pedro, como de costume, reagiu sem filtrar seus pensamentos. Ele não conseguia aceitar que Jesus, o Mestre, fizesse algo tão humilde. "Nunca lavarás os meus pés", ele disse. Mas Jesus, com paciência, explicou que Pedro precisava permitir isso, porque aquele gesto era muito mais do que um ato simbólico. Era uma lição profunda sobre como o discipulado exige humildade e entrega. Essa lição não era apenas para Pedro, mas para todos os discípulos. O que Jesus fez naquela noite também nos alcança. Ele não estava apenas limpando os pés sujos, ele estava mostrando que amar e servir é o coração do que significa ser seguidor dele. O mais impressionante é que Jesus fez isso mesmo sabendo o que estava no coração de cada um ali. Ele sabia que Judas já havia decidido traí-lo, que o diabo havia plantado essa ideia em sua mente. Judas não agiu sozinho. Ele revelou o que já estava em seu coração, alinhando-se à natureza de Satanás. Por outro lado, Jesus também agiu a partir de quem ele era, o reflexo perfeito do amor do Pai. Esse contraste entre Jesus e Judas nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas. Assim como Judas, temos a liberdade de agir com base no que está em nossos corações. A diferença é que podemos escolher seguir o exemplo de Jesus, amar, perdoar e servir, ou ceder ao egoísmo e ao orgulho que nos afastam do propósito de Deus. Quando olhamos para esse momento à luz da história completa, entendemos ainda mais. Jesus sabia de tudo o que iria acontecer. Ele sabia que seria traído, sabia que enfrentaria a cruz, e ainda assim permaneceu firme, cumprindo tudo o que estava escrito a respeito dele. Ele era o "Eu sou" que falou a Moisés, aquele que cumpria as promessas feitas séculos antes. O gesto de lavar os pés não foi apenas uma demonstração de humildade, foi um lembrete poderoso de que o caminho de Jesus é um caminho de amor prático e sacrificial. Ele nos convida a seguir esse exemplo. Isso pode parecer desafiador, mas pense em como você pode viver esse ensinamento no dia a dia. Não se trata apenas de grandes gestos heróicos, mas de pequenas atitudes que demonstram amor. Pode ser ajudar alguém que precisa, oferecer perdão a quem te magoou ou simplesmente dedicar tempo para ouvir quem está enfrentando dificuldades. Jesus nos mostrou que, para amar de verdade, precisamos estar dispostos a nos humilhar, a colocar o outro acima de nós mesmos. Esse tipo de amor transforma relacionamentos, comunidades e até o mundo. Portanto, da próxima vez que você pensar no que significa seguir a Jesus, lembre-se do que ele fez naquela noite. Lembre-se de que o amor que ele nos ensinou é aquele que não apenas fala, mas age, serve e coloca os outros em primeiro lugar.
É esse amor que ele espera de nós.